Olá, está no ar o segundo programa do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses, e que acontece aqui na Univap, em São José dos Campos, em São Paulo. Estamos ao vivo pela TV Univap, no canal 8 da NET, no canal 10 da Vivo, e também na Universidade de Guadalajara, no México, no canal Zoom da Colômbia e nos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha. Use a hashtag TV Morfoses para você poder participar e registrar a sua opinião. Vamos ver agora qual é a temática desse segundo programa? A televisão universitária tem um papel importante no desenvolvimento de novos conteúdos, realizando experimentação através de pesquisa e inovação, além de auxiliar na formação de novos profissionais adaptados a um novo contexto audiovisual. Esse novo perfil profissional e o papel que as TVs universitárias têm na produção e difusão audiovisual serão debatidos no segundo programa do TV Morfoses Brasil 2017, que tem como tema a televisão universitária no novo contexto audiovisual. E vamos agora acompanhar quem são esses profissionais que vão falar um pouco sobre isso. Cláudio Magalhães, jornalista com aperfeiçoamento em Public Relations, Principles of Marketing e Advertising pela Massachusetts Bay Community College, especialista em administração mercadológica, mestre em comunicação social e doutor em educação. Fundou a Associação Brasileira de Televisão Universitária, é coordenador do Instituto Estudar de Acompanhamento Educacional e consultor em transmídia da DIJ Tecnologia Social e Educacional. Júlio Weiner é mestre e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. É professor do Departamento de Jornalismo da PUC São Paulo desde 1989. Dirige a TV PUC desde 2006 e é vice-diretor do Canal Universitário de São Paulo. Foi bolsista Fulbright 1990, onde pesquisou nos Estados Unidos as TVs de acesso público. Foi produtor de vídeos em empresas próprias de 1984 a 2005. É sócio-diretor da Academia Internacional de Cinema. Pedro Ortiz, jornalista, documentarista, produtor independente e diretor de TV, mestre e doutor em Integração da América Latina, área de Comunicação e Cultura, conselheiro da ABTU, pesquisador doutor associado ao Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, professor de telejornalismo do curso de Graduação em Jornalismo e professor da pós-graduação Lato Sensu em Jornalismo, da Faculdade Casper Libero, coordenador do curso de Graduação em Rádio e Televisão do Centro Universitário Belas Artes. Ana Silvia Lopes Davi Médola. Ana Silvia é diretora técnica da Associação Brasileira de Televisões Universitárias, ABTU, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, livre docente em Comunicação Televisual e líder do Grupo de Estudos Audiovisuais, GEA, da Universidade Estadual Paulista. A produção científica está concentrada nos estudos da comunicação, televisão, semiótica da linguagem audiovisual e registrado em capítulos de livros e artigos publicados em periódicos científicos. Pessoal, no programa anterior a gente teve ali uma discussão sobre o novo conteúdo, mesoprodução, mesocomercial, mas na visão de vocês, qual está sendo a visão do ensino superior, da universidade, sobre esse novo contexto audiovisual? Ana, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de participar desse evento, TV Morfoses. Quero parabenizar a organização desse evento, que é muito importante para o Brasil, nessa parceria com os nossos colegas aí de América Latina, América do Norte, enfim, Europa. Bom, as universidades no Brasil,
elas têm uma característica em determinadas áreas do conhecimento que estão, em determinados aspectos, meio que a reboque do que já acontece no mercado. Na comunicação, especialmente, isso é uma realidade. As universidades elas estão, neste momento, atuando na área de comunicação diante desse cenário de convergência, que é um cenário bastante complexo e que apresenta muitos caminhos, e o desafio principal é essas instituições e as suas estruturas ligadas à área de comunicação, entre elas as TVs universitárias, encontrarem oportunidades de se posicionar, ou oportunidades de participar e ter um protagonismo nesse novo cenário. E nós temos universidades muito diferentes, né, no nosso contexto, mas eu acredito que, sendo os cursos de graduação e pós-graduação o locus da investigação, da pesquisa, do conhecimento, eu penso que nós estamos, sim, para e passo, no sentido de avançar e buscar um lugar de fala nesse contexto convergente. Júlio, como é que está sendo equilibrar essa geração que já entende um bocado de produção audiovisual, de alguma maneira, de algum tipo de conceito, com a academia, com esse professor, que algumas vezes chega até analógico? Cláudio, primeiro, boa tarde a ti, Pedro, Ana Silvia, queridos colegas da BTU, parabéns ao Univap, ao Fernando Moreira, e também parabéns por esse formato de palestra, programa de televisão. É uma coisa que eu preciso implantar isso na PUC São Paulo, eu vou falar disso um pouco adiante na nossa conversa. Né? Mas, primeiro, Cláudio, assim, acho que tem um equívoco de achar que nós conversamos com os alunos das nossas universidades. Eu acho isso equivocado. A gente fala com a sociedade. Por duas razões. Porque o nosso mandato é para isso, a nossa outorga é para isso, nossa concessão é para isso, e porque os nossos alunos estão olhando os seus celulares, estão olhando Netflix, olhando séries de TV super bacanas, né? Então, são dois públicos, mas a gente ainda fala para a sociedade, a gente não fala para os nossos alunos. Então, essa distinção, eu acho muito importante ter claro, sabe? Né? Às vezes eu penso que nós somos um pouco que nem a rádio. Nós estamos num lugar privilegiado da sociedade, universidades, né? Somos aqui uma elite dentro das universidades, aquelas que têm televisão e aquelas que mandam seus representantes, né, num encontro anual, internacional, né? Mas nós estamos fora de moda. Né? Então, a gente lida com essa contradição. Por um lado, nós somos essa elite universitária, por outro, não somos mais o último brinquedo da sociedade que já fomos há 20 anos atrás. Nem a referência, talvez, né? Desculpe. Nem total, aquela grande referência do conhecimento. Não. Então, o nosso espaço está em crise. Nosso espaço institucional está em crise. Não somos uma novidade disputada, mas temos uma relevância. Então, quando essa questão, TV universitária, as pessoas muitas vezes se apegam do lado TV e se comparam com as TVs que a gente conhece há muitos anos. E daí se sentem inferiorizados. Não há termo de comparação. Por outro lado, se você vê o outro lado da expressão TV universitária e vê universidade, aí nós temos muito espaço. E esse espaço, a resposta está na universidade. Eu oriento TCCs, e eu sou provocativo aos meus alunos, também aos meus colegas, né? O aluno está inquieto, querendo fazer um TCC de vídeo, e quer ler muito livro, e eu falo para eles, escuta, a resposta do seu vídeo, do seu audiovisual, não está no Bionichols, não está nos modos do Bionichols, está no teu objeto. Mergulha no teu objeto, visita, veja ele de vários ângulos, pensa nele, vai no teu objeto. Né? E o nosso objeto, a TV universitária, é a universidade. É daí que emana o nosso poder, se é que nós temos algum. Né? Então, dando alguns exemplos, eu olho para a minha universidade e procuro dar respostas a ela via universidade. Então, a PUC de São Paulo, da PUC de São Paulo, está com um problema de
matrículas, né? Tínhamos 21 mil, agora estamos talvez com 14 ou 15 mil ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente pode ajudar no aumento, ajudar isso aqui, mas é uma ajuda, isso impacta, isso justifica a nossa existência. Né? Um curso novo na PUC de São Paulo, de fisioterapia. A fisioterapia, né, não é conhecida, a fisioterapia, é muito nova. A gente fez um programa com eles e, de repente, todo mundo já sabe que fisioterapia na PUC existe, tem uma tradição, tem tal e tal e tal pessoa. Então, a gente ajuda a alavancar um curso. Não somos os responsáveis, né, longe disso, mas a gente ajuda. Um outro exemplo, do ponto de vista mais institucional. Né, como todos nós sabemos, estamos observando isso, teve uma mudança política no Brasil nos últimos um ano, mais radicalmente, mas nos últimos 2 ou 3 anos. Então, a PUC de São Paulo, que tem um perfil de esquerda, né, progressista, passou a ser o locus de resistência, como já foi há 40 anos atrás. Esse mês a gente comemora 40 anos de invasão da PUC. Então, a PUC pode ocupar esse espaço importante na sociedade, que está meio órfão, né? Perdeu o governo federal, São Paulo perdeu o governo municipal, né? E então, estamos sendo procurados para trazer essa mensagem. Então, tem tendo reuniões incríveis, né? E o que, na minha visão, é ruim para o Brasil, pode estar sendo bom para a PUC São Paulo. Então, a gente está criando canais de veiculação dessa mensagem progressista para a sociedade, em vários formatos, junto com os melhores intelectuais da PUC. Então, são exemplos de, partindo da universidade, como é que nós podemos ajudar e justificar a nossa existência. Pedro. Bom, boa tarde. Agradeço também, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com grandes amigos e participando do TV Morfoses. Parabéns à Univap, à BTU, mais uma vez, por essa grande realização. Eu vou um pouco na linha do que eles estavam falando, né? Eu acho que nós estamos assim imersos em várias crises, né? São crises de representação, são crises políticas. A gente está vivendo isso não só no Brasil, no mundo, né? Há um retrocesso muito grande aí em várias áreas. E eu acho que as universidades elas estão, claro, dentro desse contexto, né? A gente vê que as universidades elas continuam, claro, e com todas as suas diferenças, né? As grandes universidades públicas, as grandes universidades particulares, as comunitárias, etc., elas estão inseridas nesse contexto e elas estão novamente buscando a sua relevância, né? Tem muita coisa interessante, importante acontecendo dentro das universidades, tem muita gente pensando e propondo, e produzindo, e pesquisando coisas importantes, mas a gente está num momento assim de que há uma profunda crise sobre o ensino, né, como um todo, né? O que seria antes, né, aquela coisa da transmissão do conhecimento, isso hoje está absolutamente superado, né? Nós estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas participam cada vez mais, as pessoas querem interagir cada vez mais, não estão mais numa posição passiva, né? Então, as universidades elas também têm que buscar novamente o seu lugar, a sua reinserção na sociedade, seja dentro da própria comunidade universitária ou de que maneira a universidade vai dialogar com a sociedade. As TVs universitárias, eu sempre vi dentro desse contexto. Eu acho que não tem muito sentido a TV universitária não estar inserida nesse contexto local, né, da própria universidade, da própria instituição, mas, ao mesmo tempo, sem perder de vista a inserção maior na sociedade e ver de que maneira esses diálogos podem existir. Eu acho que as universidades elas estão buscando repensar esse lugar, né, reencontrar essa relevância, e a comunicação, sem dúvida, ela é fundamental nesse processo. Aí é onde eu vejo a importância das TVs universitárias. Se elas não estiverem inseridas nesse processo, elas vão acabar ficando cada vez menos relevantes. E é o que a gente não deseja. Todo mundo que atua nesse campo, seja na pesquisa, na docência, na produção, né, das TVs, eu acho que a gente não deseja que a gente perca essa relevância. A gente tem que recuperar esse lugar, né? Pessoal, nós somos todos velhos conhecidos, né? Esse ano nós estamos comemorando 20 anos do primeiro Fórum de Televisão Universitária, que aconteceu em Caxias do Sul. Perdão. Mas eu sou da época, assim como alguns de vocês, a Ana não, porque tem pouco tempo que entrou, ela é muito nova, né? Mas de que a gente tinha 120, 130 alunos atendendo o nosso chamado por estágios.
E depois disso, isso diminuiu, e diminuiu, inclusive, muitas vezes o interesse da reitoria, exatamente pela falta de interesse também dos alunos. E eu junto isso à história que quando a gente entra no primeiro dia de sala de aula e pergunta, alguém aqui assiste televisão? E você tem uns gatos pingados que levantam a mão. Né? Como fazer televisão universitária nesse contexto? Eu acho essa sua colocação importantíssima, e eu acho que vou tentar retomar o que foi colocado aqui nessa primeira abordagem. É o momento de se repensar a TV universitária nesta nova conjuntura. As perspectivas e as possibilidades que esta plataforma convergente, midiática, né, que aglutina a internet, os meios que eram meios massivos. Nós temos um contexto de uma comunicação massiva, que é o que nós conhecemos, e de uma comunicação que também é individualizada. Então, nós temos que nos posicionar com todas essas perspectivas. O nosso aluno, aquele da graduação, eu dou aula para o curso de radialismo, e chega assim ao ponto de não conhecer nenhum diretor de ficção nacional de uma televisão, de uma grande produtora, de uma televisão, não conhecem. Por quê? Então, onde está esse público? Sabe todos os episódios do Guerra nos Tronos, mas não conhece nenhum diretor aqui. Onde está esse público? Eu acho que é essa nosso dilema. Nós temos que começar a observar o seguinte: temos uma produção de conteúdo, e essa produção de conteúdo precisa chegar ao a nossa audiência. De que forma? Pela transmissão em aberto? Sim, pode ser. Mas só pela transmissão em aberto? Não. E aí nós temos que começar a pensar na questão da inovação e pensar na lógica dos algoritmos. Assim como os grandes players, as grandes emissoras, os grandes vão e localizam e te oferecem aquilo que você nem sabia que você queria ver, mas você quer ver? Por que nós não nos articulamos a estas tecnologias? E é nesse sentido a questão da inovação. Porque se eu tenho uma TV universitária que cumpre um papel intramuros, institucional, e que também precisa se comunicar com a sociedade, então, veja que são muitos desafios para a TV universitária e que ela precisa se reposicionar e aproveitar este momento de crise para criar as suas oportunidades. E sem nos articularmos com esta lógica de distribuição direcionada, segmentada, e ao mesmo tempo falar para um grande público, talvez a gente realmente se perca. Eu estou inteiramente de acordo. Acho que aqui a gente faz, vamos dizer, basicamente programas de meia hora, 26 minutos, e desses 26 minutos, nosso desafio nessa linha é encontrar aqueles 40 segundos que podem pegar. A gente não sabe qual vai pegar, mas que podem pegar. Com o tempo, até, pensando adiante, nós vamos produzir esses 40 segundos, que vai ser o chamariz. Então, é claro que esses 40 segundos vai ter, talvez, centenas, milhares de audiência, tendo sorte, tendo oportunidade. Os 26 minutos vai ter muito, muito menos, mas você tem toda a cadeia produtiva se amarrando aí. Né? Acho que se para uma TV Globo, por exemplo, uma grande TV, o Globoplay é um produto acessório hoje, para nós pode ser, não como forma de play, mas em forma de pílula, pode ser um benefício, porque vai aumentar muito a nossa audiência, saber que... Né? E os teus alunos que dizem que não veem televisão, eles veem internet, eles estão no celular, eles talvez até veem um fragmento da TV universitária sem sabê-lo. Né? Então, a gente adentrar mais nessa seara, sem perder os grandes conteúdos que precisamos encher uma grade de programação. Né? Então, trabalhar no extenso e no curtinho também. E aí, Pedro, na realidade, só lembrando, né, gente, a provocação que a gente faz sobre não assiste televisão é uma grande provocação, né? Porque quando a gente pergunta para eles, então, o que você está assistindo? Ele elenca um monte de produtos televisivos. Né? Então, não necessariamente essa televisão, é o que a gente costuma dizer, ela não está assistindo mais televisão pelo televisor, mas assistindo em outros canais. Não é o aparelho, né?
não é o eletrodoméstico, né? Mas é o conteúdo. Né? Então, acho que as TVs universitárias elas têm que estar inseridas nesse contexto, elas são produtoras de conteúdo. Esse conteúdo vai ser distribuído em múltiplas plataformas. Né? E a gente tem que aproveitar também o que a universidade tem de melhor, né? Mesmo nesses momentos de crise, a universidade ela é um centro ainda de pensamento, de produção de conhecimento, né? De ideias, de produção de ciência. Ela tem que aproveitar isso, porque isso, talvez, a universidade ainda seja uma das poucas instituições que mantém isso ainda de pé, mesmo com todas as dificuldades, cortes de verba, redução de verbas para pesquisa, etc., etc. Inclusive a diversidade de opiniões, né? A diversidade de opiniões, isso é fundamental nas universidades, né? Embora a gente esteja num contexto hoje, tristemente, né, muito polarizado, com muitos retrocessos em várias áreas, mas a universidade acho que ela tem que continuar com essa bandeira, né, sempre da multiplicidade de visões, né, de opiniões. O nome universidade vem daí. Né? E, no caso das TVs universitárias, não deixarmos, né, de fazer o que a gente sabe fazer, né, a produção audiovisual ao longo aí do seu histórico todo, mas também agregarmos, né, esses novos contextos, né, como a Ana Silvia falou. A gente não pode mais ficar de olhos fechados, né, para essa realidade, né, e a gente tem que trazer isso para dentro das TVs universitárias. Até porque os jovens, que hoje são os estagiários, as equipes das TVs, eles já vêm com essa cultura, né, com esse background. Como você falou, eles podem não estar assistindo a TV naquela forma convencional, tradicional, mas eles estão, sim, consumindo conteúdo. E mais, eles estão produzindo conteúdo. Né? Agora, o que a gente tem que, talvez, poder criar algumas formas em que esse conteúdo seja cada vez produzido de uma maneira mais criativa, mais interessante, e que chegue cada vez mais para mais pessoas, em múltiplas plataformas. Eu oriento também muitos trabalhos de conclusão de curso, e eu brinco com os meus orientandos, né, que eu não sou o orientador, eu sou o desorientador, porque o meu papel é tentar desconstruir um pouco. Às vezes eles vêm e querem fazer aquele documentário todo certinho, todo bonitinho, nos cânones, e eu falo, nada disso, é projeto experimental. Essa é a chance que vocês têm dentro da universidade de criar algo diferente. Não é para fazer book para a Globo. Não é para fazer book, exatamente. E eles têm repertório para isso. É que, às vezes, precisa haver um pouco mais de ousadia e tal. E tem, às vezes, estudantes que vêm e trazem ideias sensacionais. Ou então, tem alguns que já são empreendedores e têm as suas pequenas produtoras e vão se associando e vão produzindo coisas. Tem os que são youtubers. Eu tenho uma aluna minha, por exemplo, que ela é uma youtuber que tem 1,5 milhão de seguidores. E ela está vivendo disso. Ela criou, hoje ela é uma pequena empresa em que ela emprega várias pessoas, jovens como ela, e está aí produzindo conteúdo, né? E está conseguindo ter patrocínio de marcas. É uma outra vertente da produção, é produção audiovisual também. Né? E numa linguagem televisiva, você acredita? E com linguagem televisiva. Mas é uma linguagem jovem, é uma linguagem diferente. É uma linguagem youtuber, é uma coisa à parte, é uma coisa que jamais a gente imaginou. Eu também tenho uma ex-aluna orientanda que é uma youtuber de sucesso. Eu fico envergonhado com os meus números, perto dos números dela. Dezenas de milhões. Sabe? Então, assim, e ela é bacana, ela é super bacana, mas... Acho que todo mundo tem um caso desse, que eu também tenho uma que é especialista, um YouTube especialista em cabelo encaracolado. Além de tudo, eu fico envergonhado, porque eu não posso ser um público-alvo dela de forma alguma. Né? Então, parte da nossa crise, gente, é aceitar que nós somos para poucos. Não é, assim, mas não nós somos, a TV universitária é para poucos. Né? Mas não é os mais bacanas, os mais ricos, não. De repente, o tiozinho lá, de madrugada, vê a gente. Não é pouco, não é uma postura elitista. É uma natureza da nossa comunicação. Né? E isso não diminui a nossa importância. Para chegar no tiozinho, a gente tem que estar nessa... Alguém precisa chegar no tiozinho com essa informação que a universidade e é muito importante que esse tiozinho e outras pessoas, dezenas de milhares, né? A gente não compete com as emissoras, mas a gente tem uma penetração. Então, essa aceitação que nós somos para poucos... Então, portanto, a nossa mensagem também tem que ficar disponível para que esses poucos que não estão disponíveis, que não estão, por acaso, às 3 horas da manhã no canal tal,
possam ir para a internet um dia, talvez daqui a 2 anos, e está lá. Então, e possam te assistir. Então, a nossa lógica é de uma audiência menor, e também espalhada no tempo. Por isso também que eu penso que a TV universitária pode ser alguma coisa de uma espécie de certificação de mensagem, sabe? Foi exibido no canal universitário de tal cidade, né? É um certificado, é um selo. Isso lhe dá mais permanência e também exige de nós a responsabilidade que nós já temos, mas enfim, né? De não falar, enfim, verdades, coisas que a gente não deve. Então, é esse contexto que a gente tem que navegar com mais convicção. Eu concordo que realmente nós temos somos para poucos, mas eu penso que é necessário que a TV universitária, como segmento, tenha uma identidade que, ainda que bastante difusa, a comunidade consiga... Olha, isto é uma TV universitária. Talvez pela credibilidade, uma chancela de credibilidade. Até para que esse certificado que o Júlio está dizendo seja efetivado. Por exemplo, se nós observarmos, quando eu estava na TV Unesp, uma das ações foi o desenvolvimento de um plano estratégico para a TV universitária, para a TV Unesp, uma das questões era, olha, identificamos que não há no Brasil uma referência em audiovisual no que diz respeito à divulgação científica. Se eu pegar uma revista, qualquer pessoa fala, revista de banca, vou ver ciência, não vou mencionar as revistas, mas em audiovisual. Então, um dos propósitos era, em tanto tempo, ser uma referência em produção de audiovisual de divulgação científica. E de que forma? Só divulgando as pesquisas que se faz lá? Não, com uma linguagem que chegue, uma linguagem adequada, seja para o menino que quer saber do cabelo encaracolado, ou seja, para o senhorzinho, mas com talvez uma identidade. Não seria uma pasteurização. Mas veja, nós temos aqui a ABTU. A ABTU tem ações fundamentais, importantíssimas de articulação das TVs universitárias. A Rito é uma. Talvez um canal universitário seja outra. Quer dizer, neste universo audiovisual, onde se busca a atenção, qual é o ambiente natural em se procurar divulgação científica? E aí, não só de uma universidade, mas de várias. Se a gente pensar nas TVs, nas editoras universitárias, dentro do mercado editorial, elas têm um lugar. Então, talvez esse também é um caminho que se possa percorrer, mas percorrer junto, e não isoladamente. O Pedro, até a gente lembrar que, na realidade, isso que você está dizendo é muito... Dentro da própria universidade, a gente tem essa referência, né? Você tem a turma da Embrapa, você tem a Fiocruz. Quer dizer, essa produção audiovisual, mas para nós. O que você está sugerindo é o seguinte, que nós poderíamos ser esse para fora da universidade, para o Brasil, né? Como é que você vê isso, Pedro? Você que também não só esteve na USP, na TV USP, né? Mas agora está na TV Gazeta, junto com a Fundação Casper Libero, que estava exatamente convivendo com esse, ao mesmo tempo, obrigação popular, né, que a TV Gazeta precisa de audiência, né, mas, por outro lado, tem um histórico de preocupação de divulgação científica. Então, ou seja, floreei tudo, mas você gostou da ideia da Ana? Não, eu acho muito boa, porque assim, a TV universitária, ela talvez a identidade, né, a gente sempre falou isso na BTU, talvez a identidade seja essa mesma da diversidade, né? A gente tem TV universitária no Brasil inteiro, né? A gente tem uma experiência aqui no Brasil que acho que nenhum outro país tem, dessa diversidade, né? Nós temos televisões muito diferentes, em universidades que também são muito diferentes, em grandes cidades, em pequenas cidades. A gente tem a Rito, né? A gente tem toda essa articulação que a BTU faz, essa troca de produção, de conteúdo, ou seja, a gente tem um acervo aí de produções, né? A gente tem uma multiplicidade aí de coisas. Então, a gente precisaria, talvez, eu acho isso,
criar mesmo esse selo de qualidade. TV universitária é televisão feita com diversidade, com respeito às diferenças do país, com ética, né? Coisa que está faltando bastante, né? no dia a dia, infelizmente. Ou seja, a universidade tem o seu lado bom, né? Tem todos os seus problemas internos também, mas tem o seu lado bom, né? Universidades ainda são centros de pensamento, de excelência, ou seja, a gente poder catalisar isso, né? E as TVs universitárias, assim como outras mídias, né, das universidades, ou as próprias editoras universitárias, enfim, elas são talvez espaços para isso, né? A gente tem que também buscar sempre essa questão do local, né? Você citou a TV Gazeta, por exemplo, que é uma TV que já foi mais uma televisão da cidade de São Paulo. Ela perdeu um pouco isso nos últimos anos, está tentando recuperar. É uma TV que é uma TV comercial, então ela tem que se sustentar, mas ela tem uma certa abertura, tem programas de alunos lá, por exemplo, da faculdade, tem alunos que são estagiários, enfim. Eu acho que é uma coisa que deve crescer, né? Ou seja, todos os espaços, eu acho que eles têm que ser ocupados, né? A gente tem jovens, né, que estão se formando nas universidades e que estão indo aí trabalhar no mercado, né? Só que muitas vezes eles vão para se encaixar dentro de um sistema de produção, quando na verdade eles poderiam estar sendo melhor aproveitados, né? Porque têm criatividade, porque chegam com ideias novas, mas também eu acho que assim, a gente não tem que tentar pensar que a gente vai regular toda a cadeia da produção audiovisual. Eu acho que a questão também do empreendedorismo, né, os jovens que estão se articulando em pequenas produtoras, em coletivos, né, e estão buscando também as suas alternativas, o seu espaço, né. Então, eu acho que assim, eu costumo ter uma visão otimista. Eu acho que mesmo nesse contexto todo de crise, tudo isso que a gente está falando, a gente tem espaço, sim. O que a gente tem que talvez fazer melhor é mostrar mais o que a gente faz, né? Porque às vezes a gente fica até um pouco tímido, né? Ou às vezes a gente se acha excessivamente modesto, né? E muitas vezes quando alguém olha de fora o que é a TV universitária, fala: nossa, quantos canais universitários tem no Brasil? Nossa, a BTU articula tantas TVs. Nossa, vocês têm a Rito, vocês criaram. E a gente mesmo às vezes não dá valor a isso, né? Então, acho que é mais uma questão também da gente poder se conectar melhor e dentro das instituições e das instituições para a sociedade, né? Fazer essa ponte, né? Olha só, pessoal, esse ano a gente faz 50 anos da TV educativa brasileira, que não por coincidência é considerada uma das datas, né? Mas a data talvez a mais relevante, que é o surgimento da TV universitária de Recife, ou TV universitária de Pernambuco, né? Então, não é exatamente uma coincidência. O que, de uma certa forma, nos gera um problema, ou nos gerou durante esse período, porque uma das coisas que ser considerado nesse país é que TV educativa é algo chato, né? E aí, a gente tem um pouco essa preocupação, ok, então vamos ser a turma da divulgação científica e, mais uma vez, a gente ser a turma do chato. No entanto, quando a gente acompanha a programação das televisões universitárias, né, essa divulgação científica está longe, né, ainda mais quando é feito com o olhar do jovem, longe dessa ideia daquele velho documentário com uma voz cavernosa dizendo que Deus está dizendo que é isso que ele tem que estar assistindo ali na televisão. E, ao mesmo tempo, a gente assiste um programa de televisão que está falando sobre os artistas locais. E os três têm experiência com essa questão da televisão local, né? Vocês defenderam muito bem a ideia da TV enquanto divulgadora científica, mas os três trabalharam com programas pop, né? Qual a importância desses programas pop, né? Ou seja, aquele que você vai realmente colocar as pessoas cantando, né? As pessoas não necessariamente com a divulgação científica clássica, né? O que a TV universitária contribui com isso, como vocês contribuíram, que tipo de exemplo que vocês podem dar e para que fazer isso? Eu penso que são localidades diferentes. São Paulo é muito diferente de Bauru. O que atende a comunidade local em Bauru, o que foi mais pop das produções locais que fizemos, foi o debate dos candidatos a prefeito. Foi assim, em articulação com um jornal, né, impresso, que sobrevive muito bem. Quer dizer, foi realmente algo que mobilizou a cidade. Ações culturais também, mas assim, o surpreendente foi ver os seus candidatos
tão próximos ali em debates, como a gente vê... Respondendo questões locais, né? Locais. Então, veja que é possível cada região, cada emissora, com as suas possibilidades, as suas estruturas, ter, sim, uma conexão com essa comunidade local, num assunto que, a rigor, é chato. Política. Um assunto como divulgação científica. Nós fizemos uma experiência com chama Astrolab. Eram pílulas sobre o sistema espacial, utilizando imagens livres, né, da NASA, de outros institutos, né? Foi assim também surpreendente. Por quê? Porque nós temos um observatório em Bauru, um observatório cujo telescópio foi feito por um funcionário do observatório. Olha, ele é tão importante, e ele trabalha na TV Unesp, o senhor Leonel, e foi tão relevante a atuação do senhor Leonel que o observatório leva o nome dele. É uma homenagem em vida. Isso é muito... Então, veja que são particularidades que nós devemos respeitar. E o programa são trechos de filmes da NASA? Não. É um astrônomo explicando como funciona os diferentes sistemas aí no espaço, né? Então, é tudo muito surpreendente. O que é importante, o que é relevante? Que você tenha uma linguagem adequada, que você tenha um conteúdo adequado. A estética do youtuber, ela se impõe pelo conteúdo, que é interesse. Você pode ter a pior imagem, você pode ter o pior som. Saddam Hussein, quando foi enforcado, e aquela imagem que rodou o mundo, não sei se vocês lembram disso, não tinha qualidade aquela imagem. Aquilo tinha uma potência de notícia, de jornalismo, que é o conteúdo. Então, as coisas não são assim ou são assado. Agora, produzir conteúdo de qualidade não significa só qualidade técnica, mas também não significa só uma qualidade de um sentido, de um recado que se manda. Então, as coisas, a gente não consegue encaixá-las todas. Eu acho que vamos todos juntos, com as nossas diferenças, mas tentando forjar uma identidade e um papel na sociedade. Posso devolver a tua pergunta? Vamos nos libertar desse pop? Vamos fazer nosso trabalho bem feito, cada vez melhor, buscando audiência, buscando formas, mas libertos do sucesso? Estou dizendo, os youtubers bombam muito mais que a gente, né? E a gente jamais vai esperá-los, e isso não é um problema nosso. Então, se a gente bater o nosso bumbo, sabe? Nossa tribo bater o bumbo, vamos ver quem se aproxima, quem chega, quem são os nossos interlocutores. Claro, sempre melhorando, sempre buscando audiência, mas é melhorar a partir do que é. Não a partir de uma fantasia, puxa vida, quero ser a sessão da tarde, tem muito mais gente do que eu. Jamais você vai sair do lugar. Isso vai te imobilizar. Sabe? Então, mas a ideia é, se a gente tocar bumbo, eu, às vezes, costumo dizer, a TV universitária é um pouco rádio. Né? Isso seria um palavrão no meio audiovisual. Né? Ai, que horror, parece rádio. Né? E aqui nós acabamos de ouvir, da Maísa, agradeço a citação, de que a novela 1 e 2 da Globo é para ser ouvida, além de ser vista. Né? Então, né, a gente são coisas circulares, mas vamos bater nosso bumbo e reunir nossa tribo bem feito, caprichado, melhorando, fragmentando, pondo na internet, pondo no Facebook, entrando ao vivo, e nós vamos ser isso. Não seremos pop, mas teremos momentos de pico de audiência, teremos. O rádio tem imagem também hoje, né? Então, assim, e assim, a gente pode fazer coisas bem feitas, né, e de forma muito simples, e até termos, né, um certo êxito, mesmo que às vezes seja local, né, que seja mostrar, por exemplo, o trabalho da comunidade, né, e falar para aquela comunidade. No Canal Universitário em São Paulo, a gente teve algumas experiências muito legais, fizemos debate com candidatos à prefeitura também, e foi muito difícil, né, convencer os candidatos que era importante ir a uma TV universitária falar sobre educação, por exemplo. A gente fez debates, né? Aquela coisa, né? O debate televisivo entre candidatos, isso sim é uma coisa muito chata, cada vez mais chata, porque eles vão lá, falam 1 minuto sobre cada assunto. E a educação, o que o senhor vai fazer? Eu vou construir 458 escolas. Pronto. Tá, mas de onde vai sair o dinheiro? Tem orçamento para isso? Né? E não. E no nosso debate no Canal Universitário, eles realmente eram questionados
sobre as questões ligadas à educação e se eles tinham um projeto mesmo, se eles tinham planos para a área, né? Não era só um discurso vazio ali. Então a TV Universitária também tem esse papel, né, de trazer coisas que sejam relevantes. Depois fizemos parcerias com a Rede Globo, né? O Júlio lembra, né? Pauliceia em Debate, né? Os 450 anos de São Paulo, fizemos uma série de programas mobilizando as comunidades das universidades, fazendo programas de auditório, debates com jornalistas da Globo, jornalistas das TVs universitárias, temas de relevância da cidade de São Paulo, fizemos em parceria isso com o Globo Universidade. Depois eles repetimos, né, a dose, mas aí pensando as questões brasileiras, né, Desafio Brasil, levantamos várias questões do Brasil em várias áreas, saúde, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, etc. e tal. Ou seja, são momentos em que a TV universitária ela também consegue, né, sair um pouco, né, também só do que seria imaginado como o que é o programa típico, né, da TV universitária, assim, trazendo outros conteúdos, outros atores também, né? Então, assim, é possível. E é possível também, por que não, né, trazer os youtubers universitários para dentro da TV universitária, trabalhar com as várias plataformas, com as redes sociais, trabalhar com o YouTube, com a internet, ou seja, a gente tem condições de fazer coisas de valor, né, coisas relevantes mesmo. Júlio, quando você falou, também acredito, como você também, como todos nós aqui, que a comparação com o rádio não é depreciativa, né? Não tem uma depressão, porque o que acontece, assim, o que a gente percebe, inclusive dos nossos professores das nossas universidades, assim, quando eles são entrevistados pelas TVs comerciais, eles falam 20 segundos, não é? Geralmente, para falar alguma opinião, fala 20 segundos. Onde mais os professores, ou aqueles, né, que estão nesse momento pensando no conhecimento e produzindo, vão falar durante 20 minutos, né, sobre desenvolver algum tipo de assunto. E isso é um pouco surpreendente, como muitas vezes as pessoas pensam de forma negativa desse público, como se ele não aguentasse ver as pessoas falarem mais do que 20 minutos, né, como se as pessoas tivessem na cabecinha deles que, se ele falar mais do que 20 segundos, as pessoas vão achar chato. E, recentemente, uma pesquisa no YouTube perguntou para os usuários quanto tempo, né, foi medindo quanto tempo que eles ficam assistindo por temática. E todas as temáticas, as pessoas assistiam um vídeo até 2 minutos, exceto quando era um vídeo de educação. Quando era um vídeo de educação, eles se propõem de ver de 5 a 25 minutos. Portanto, os maiores vídeos, né, de maior duração no YouTube que são assistidos são justamente aqueles que têm uma proposta educativa. Olha só. Essa métrica a gente fez com relação aos programas que sempre são colocados no seu canal no YouTube. E aí fizemos uma avaliação da média. Temos poucos acessos, mas os acessos que temos, a média é de 18 minutos. Então, o que faz com que você fique é o conteúdo, é o interesse. Não existe isso. Bom, não, se tiver interessante, se for, a gente fica. Você não vê série numa coisinha assim? Né? Enfim. E são 18 minutos para um sujeito que provavelmente não teria outra oportunidade de escutar esses 18 minutos, porque não ia num auditório, não ia numa aula, uma coisa assim. Cláudio, até agora a gente esteve falando dessa qualidade e profundidade da nossa televisão. Eu queria entrar para uma outra vertente, uma sugestão, né, que é, de novo, então, o elogio de nós estarmos aqui conversando e entrando ao vivo na TV, que é essa coisa da conexão. Televisão, eu acho que não é exatamente informação, ou educação, ou entretenimento. Televisão é conexão. Televisão é conexão. Eu olho para mim mesmo, o que eu vejo na TV? A mesma coisa que os meus alunos, noticiário e futebol. Eu gosto de futebol. Acho que muita gente aqui gosta, talvez não admita, mas gosta, e assista. Então, é o sentimento de conexão que nos leva a ver TV. Claro, tem que ter qualidade de imagem, tem que ter credibilidade na notícia, tem que ter ritmo, tem que ter isso tudo, mas é a conexão que nos leva. E eu acho que a televisão universitária podia, ao lado dessa produção de qualidade e armazenada na internet, devia também entrar mais ao vivo, como nós estamos entrando agora. Tem um campo enorme aí, a TV nasceu ao vivo, ela se realiza ao vivo,
eu olho de novo, no meu caso, tem a Gazeta, como a gente já comentou aqui, mas São Paulo é um mundo, né? Entrar ao vivo de São Paulo é uma coisa incrível. Então, pode ser desde debates mais do campo político, que a minha universidade é forte em fazer isso, mas também pode ser outros tipos de intervenções. Pode ser uma cidade, pode ser um canal com uma conexão com a cidade. Eu fui levar... Você está falando de esporte. Pode ser transmissão de eventos esportivos universitários, que muitas vezes são uma pegada muito mais popular e muito mais importante do que a gente imagina e do que, provavelmente, de um futebol comercial. Né? Você imagina como que deve ser para esse sujeito que está na universidade ou numa escola, está sendo visto, transmitido, de uma coisa que supostamente o país devia estar incentivando, que é a prática de esporte. No esporte universitário, que é fortíssimo, tem ligas universitárias de esporte. Aqui, no estado de São Paulo, né, tem o JUCA, né, os Jogos Universitários de Comunicação e Artes, que é o grande evento universitário do ano, né? E os estudantes têm um engajamento absurdo, né? E isso foi derivando as atléticas, as baterias, eu não sei o quê e tal. Puxa, por que não a TV universitária também não está presente aí, transmitir essas competições? Hoje a gente tem estudantes universitários que estão indo já para o esporte profissional. Né? Estão se profissionalizando, estão disputando campeonatos aí. Estava vendo outro dia, conversando com alguns alunos, tem alunos que competiram no JUCA esse ano, que foram disputar o Mundial Universitário de Natação, ou seja, então, esporte, por exemplo, é uma coisa que seria sensacional a TV universitária estar presente, cultura ou mais também. Presente. Né? Cultura, nós levamos esse projeto para o secretário de Cultura de São Paulo, o Nabil Bunduque, que adorou a ideia, comprou, mas não pagou. Que é um pouco tem milhares de eventos culturais da maior relevância em São Paulo, N centros culturais, né? Por que não transmitir esses eventos ou ao vivo, ou gravá-los e transmitir? Você troca um público de algumas dezenas, algumas centenas, para dezenas de milhares. É uma função pública que estaria fazendo a Secretaria de Cultura. Então, talvez a gente chegue nisso, conectar os famosos shows do Ibirapuera. Por que não também transmitir ao vivo? Isso não vai esvaziar o show, vai adensar o show, vai melhorar o show, e quem não puder ir vai ver pela televisão, por exemplo. Tantas coisas em São Paulo, ou ainda no campo extremamente universitário mesmo, nós estamos engendrando uma linha de programação que é entrar ao vivo todo dia, talvez meia hora, com comentários da notícia do dia. Então, é um trabalho de crítica de mídia, né, onde você dá uma visão mais crítica em relação ao que os meios de comunicação escritos, ou televisuais, ou enfim, internet. Você coloca um professor da PUC contextualizando, criticando aquela notícia, ou critica até mesmo um pronunciamento de um ministro, de um governador, presidente, né, e de que está por trás dessa visão, que visão de mundo é essa, por que as pessoas acham que essa é a única saída e tem muitas outras, mas ao vivo, sabe? Com simplicidade, até com pobreza visual, mas ao vivo, dá um sentimento de conexão que você justifica a televisão. E o ao vivo hoje, né, Júlio, é possível a gente fazer isso com pouquíssimos recursos. Pela internet, estão fazendo pela internet. Está todo mundo fazendo isso, pela né? Internet. Você faz pela internet, nas redes sociais, a participação das pessoas, né? A interatividade. A resposta imediata. A resposta imediata, ou seja, tem muita coisa para fazer aí, né? Ana, você teve uma experiência de TV digital universitária. Talvez uma das primeiras, se não a primeira, a ter efetivamente digitalizado um sinal aberto e ter trabalhado com projetos interativos. Foi uma boa experiência? A TV universitária não vai conseguir ir por esse caminho? Qual a sua opinião? Não, a experiência foi, na minha avaliação, muito bem sucedida. Eu acho que assim, houve um gap, um intervalo, que foi justamente o de não se pensar o processo de produção articulado com essas formas de distribuição. Que eu acho que essa é uma questão que, ao se produzir conteúdo audiovisual para televisão, tem que se pensar na distribuição, que foi a questão dos algoritmos. Quando nós temos, por exemplo, um programa que atinge está chegando a 1 milhão de acessos, um programa que trata Ciência Sem Limites,
trata de ciência, né? Das mais diferentes áreas. Por quê? Porque tem um trabalho aí nas redes sociais. Então, se eu vou falar de veneno para formiga, eu mando este link para a sociedade brasileira, a árabe, que trata de veneno para formiga. Isso replica. É essa articulação que a gente precisa hoje. Porque querer ser visto, não precisamos de audiência, tudo bem, pouca audiência, mas a gente quer ser visto. Mesmo que seja uma audiência qualificada, uma pequena audiência, eu não vou competir com as grandes redes, mas eu faço um conteúdo para ser visto. Bom, mas como eu vou fazer para ser visto? Eu acho que hoje é o nosso desafio. E não é a audiência massiva. A conexão, sim, é um caminho de articulação, né? Mas nós temos inclusive, para que a gente se justifique institucionalmente, para a própria universidade, para a sociedade, no caso, uma universidade pública. Então, eu acho que a experiência foi muito bem sucedida, projetos de pesquisa relevantes que resultaram em conteúdos interativos na televisão. Nós temos 2 programas, que foram um para criança, inclusive eu ouvi no painel anterior a questão das crianças. Então, eu penso que assim, a investigação, o avanço de linguagem, as experiências, elas fazem parte da nossa atribuição e foram bem-sucedidas. Pessoal, nós estamos chegando ao final, mas eu queria a opinião de vocês, que estão de São Paulo. Já houve desligamento da TV analógica lá. Vocês acompanharam desde o princípio a luta dos movimentos pela democratização da comunicação, da necessidade de aproveitarmos a oportunidade de fazer uma televisão interativa, inclusiva. E eu queria ver a opinião de vocês de como é que está esse momento, se vocês acham que a TV digital, afinal, já mostrou que veio, vai ser isso, ou ainda há alguma coisa que a universidade pode contribuir? Olha, eu acho que, primeiro, né, eu acho que as TVs universitárias elas foram praticamente alijadas, né, desse processo, né? Eu acho que é uma questão aí que o decreto, depois toda a legislação da TV digital, e a gente acompanhou isso muito de perto na BTU, desde o início, desde os fóruns de TVs públicas, etc., as TVs universitárias, assim como outros segmentos do campo público, por força de lei, deveriam estar, né, nessa migração para o digital, e não estão, salvo algum outro caso, como a Unesp ou outras universidades que tinham concessões. Poucas e algumas que estavam na analógica e estão desligando por não ter condições de digitalizar. Exatamente. Então, acho que assim, isso é uma outra questão aí muito séria, né, que aí vai do ponto de vista das políticas de comunicação, como que elas caminham no Brasil, né, ou a não existência delas, né, nesse momento, inclusive. Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui de convergência, estamos falando aqui das múltiplas plataformas, estamos falando do YouTube, todas essas coisas que a gente tem que estar avançando cada vez mais. Mas a gente não pode esquecer, e isso foi falado no painel anterior, a maioria da população ainda, né, recebe conteúdo de televisão pela TV. Né? A maioria da população não está totalmente conectada ainda. A gente espera que um dia isso aconteça, mas hoje não é a realidade do Brasil. Então, as TVs universitárias e as demais TVs do campo público, por força de lei, de direito, tinham que estar contempladas e não estão. Né? E a gente está vendo que na questão aí da transição para a TV digital também, muita coisa ficou pelo caminho. Né? Muita coisa que estava desenhada, muita coisa ficou pelo caminho. Tudo que foi investido, né, no desenvolvimento do sistema brasileiro de TV digital, o próprio Ginga, né? O Ginga está sendo muito melhor operado em outros países. É o software de interatividade previsto para isso. É o middleware, né? Que é uma espécie como se fosse o sistema operacional da TV digital. Ele está sendo muito mais explorado e utilizado, e as suas potencialidades interativas em outros países que adotaram o padrão NIPO brasileiro do que no próprio Brasil. E que é um investimento público, porque foram as universidades que fizeram a pesquisa com recursos públicos. Exato. Então, isso é um problema seríssimo. Eu acho que a gente deveria voltar, né, a discutir essas questões, né, porque parece que assim, né, passou, né, a onda digital. Agora está, né,
todo mundo vai migrar para o digital, todo mundo vai ter acesso ao sinal digital, não é bem isso. E as TVs do campo público e as TVs universitárias, aí, principalmente, elas, de direito, elas deveriam estar contempladas nessa transição e não estão. Isso é uma coisa muito grave. Eu não tenho muito a dizer, eu creio assim, eu não sou a pessoa mais atualizada tecnologicamente, e eu acho que, talvez de uma maneira, a interação se dá, sabe? De alguma maneira. Eu não acho que o clique de volta, a opinião, vai mudar a televisão. Acho que a gente precisa continuar fazendo bons programas, e as pessoas vão se manifestar ou vão pensar diferente. Isso é uma forma de interação, não necessariamente expressa, né, no fluxo de informações mensurável. Então, eu acompanho, mas não estou aflito com a falta da interatividade no momento. Essa questão da interatividade em televisão é uma questão de natureza do meio. Você tem a internet, um sistema que é, por natureza, interativo. Enquanto a televisão, por natureza, é um ponto de distribuição. Como articular isto? Bom, só faz sentido se essa interatividade estiver no escopo do conteúdo. Se você for interagir com o conteúdo. O Ginga possibilitava isso. E aí não basta você ter a tecnologia, há que haver uma apropriação cultural, estética e de conteúdo para que se justifique a utilização disso. Entretanto, você tem também aspectos outros nos quais essa apropriação não se dá porque não há o desenvolvimento de políticas públicas. Então, muita gente no país, ainda um segmento importante, parcelas importantes, não tem acesso a 3G, 4G, a essa interatividade. Não conseguiria fazer essa interatividade, por exemplo, numa articulação com dispositivos móveis para a segunda tela, que é uma possibilidade de interatividade, você não coloca na televisão, mas você interage. Enfim, a disponibilidade técnica não é suficiente para que você adote ou incorpore. Agora, o sistema público de televisão no Brasil foi alijado deste processo. Não há uma política, não há fomento, não há nada neste sentido. Então, a tendência é não operar em sinal aberto digital. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao final. Eu queria 30 segundos de cada um para uma perguntinha simples de responder. Qual é o futuro da TV? Olha, o futuro da TV, bom, primeiro que independe da nossa vontade, né? Ela vai acontecer e está acontecendo. Essa palavra multiplataforma quase que nos obriga a produzir para... Não, está acontecendo, está pulverizado. Pulverização, mais que uma resposta. Pulverização, aceitar a pulverização. Ana, qual a sua palavrinha? Eu sou uma apaixonada por televisão, né? E de uma forma crítica. Televisão é visão à distância. À medida que nós tivermos algum evento ou algo que possa ser transmitido, mediado, com som e imagem, nós teremos sempre televisão. Em qual é a plataforma que será distribuída é uma questão secundária. Pedro, qual a sua palavrinha? Também brincar de Deus aqui um pouquinho, né? Tentar o veredito. Não, acho que a TV não acaba, né? A TV se transforma, não vai ser Netflix ou qualquer outra plataforma que vai acabar com a televisão. A televisão vai continuar, as pessoas, né, têm necessidade de se comunicar e é o grande meio de comunicação. Claro que ela vai se transformando, ela está se transformando e nós vamos ter cada vez mais possibilidades, né? Eu acho que assim, acabou aquele sistema, né, vertical de produção, de programação e tal, e outros estão surgindo, né? Mas eu acho que as pessoas continuam tendo essa necessidade de interagir com esse conteúdo e ele vai continuar existindo. E cada vez mais também as pessoas não só interagirem, mas também produzirem, né, o próprio conteúdo. Então, acho que vai por aí, essa multiplicidade, né? Gente, muito obrigado, o papo foi ótimo, obrigado pela presença de vocês e também pela presença de vocês aí assistindo a gente. E qual é a sua opinião? O que você acha que a TV universitária deve fazer para esse novo contexto audiovisual? Vai lá no Twitter, #TV Morfoses, participe.
E não sai daí não, daqui a pouco tem mais programa nessa 20ª edição do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses. Voltamos daqui a pouquinho.